5 dicas infalíveis para transformar uma ideia simples em uma trama complexa. Continue aqui comigo se você quer entender como integrar temas profundos que adicionam significado e profundidade à sua narrativa, aprender a manipular diferentes perspectivas para enriquecer a trama e oferecer uma experiência de leitura mais completa, aperfeiçoar a descrição de ambientes para criar um mundo convincente, imersivo nas suas histórias e muito mais. Eu sou o Vilto Reis, escritor de fantasia, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa. E se você quiser conhecer os meus últimos lançamentos, o livro Nascida para o Trono e o quadrinho Fim do Império, o link está aqui na descrição do vídeo. E seja bem-vindo a esse vídeo que é um esquenta para a nossa Rota do Escritor, um evento online totalmente grátis. Nesse evento eu vou te mostrar o caminho das pedras do início ao fim para você escrever e lançar o seu livro. Quer participar? É só clicar no primeiro link na descrição e confirmar a sua presença. E antes da gente entrar no assunto do vídeo de hoje, eu tenho uma proposta que vai transformar a maneira como você escreve. E o melhor, sem custo algum, tudo o que você precisa fazer é curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. E fazendo isso, você ganha acesso a um conteúdo semanal exclusivo que vai melhorar suas habilidades na escrita. Posso contar com você? Maravilha, então vamos para o nosso vídeo de hoje. Primeira dica: exploração de temas profundos. Tá? Essa é a minha primeira dica. Ao construir uma história, uma das abordagens assim mais enriquecedoras, mais ricas, é explorar temas profundos que ressoam universalmente. Esses temas, eles não são apenas o esqueleto de uma narrativa, mas eles são o coração pulsante que conecta o leitor ao mundo que você cria. Eles oferecem uma ponte entre aquele mundo ficcional, seja de fantasia ou ficção científica ou realista, e as experiências reais do leitor, provocando uma reflexão, provocando uma emoção. Por exemplo, quando eu escolho um tema como a busca pela identidade ou o impacto da tecnologia na sociedade, eu procuro identificar aqueles que tocam em questões universais, capazes de ressoar com uma audiência ampla. A universalidade desse tema pode ser a chave para capturar o interesse dos leitores de diferentes culturas, diferentes backgrounds, porque mesmo com as suas especificidades, os temas universais encontram eco nas experiências pessoais de cada um. E para tecer de uma forma dinâmica, de uma forma eficaz, esses temas na trama, eu utilizo uma variedade de ferramentas narrativas, incluindo símbolos, diálogos, conflitos. Por exemplo, um relógio quebrado em uma cena pode simbolizar a percepção alterada do tempo em uma história sobre perda e luto. E os diálogos entre personagens podem também refletir as suas lutas internas e perspectivas também sobre o tema, enquanto os conflitos podem surgir naturalmente das diferentes visões sobre o tema central que os personagens exploram. Então, é crucial analisar como que o tema escolhido afeta as motivações e ações dos personagens. Se o tema é sobre liberdade, por exemplo, como que isso motiva um personagem a lutar contra as restrições na sua vida? Cada decisão que os personagens tomam deve refletir de alguma forma a relação deles com o tema central, proporcionando uma camada adicional de profundidade à narrativa e até os próprios personagens. Então, usar o tema para provocar questionamentos e reflexões no leitor é uma das minhas metas principais. Isso pode ser alcançado apresentando situações complexas onde não existem respostas fáceis, forçando tanto personagens quanto leitores a considerar as suas próprias crenças e os seus próprios valores. Isso não só engaja o leitor no nível mais profundo, mas também fortalece a relevância da história nas suas próprias vidas. Finalmente, a criação de um final que traga uma nova perspectiva, um insight sobre o tema abordado é essencial. O final não precisa necessariamente resolver todas as questões levantadas ao longo da história, mas ele deve oferecer uma conclusão,
deixa o leitor pensativo, talvez até mudando a sua forma de ver o mundo. Isso não só satisfaz o leitor, mas também marca a história como memorável, como significativa para ele. Agora eu quero saber de você. Temas você acha que são universais e como você os exploraria na sua escrita? Que tipo de diálogos, símbolos, conflitos você usaria para destacar esses temas nas suas histórias? Compartilhe aí as suas ideias nos comentários, porque eu estou curioso para ver os caminhos que vocês estão tomando. Dica número 2: mudança de perspectivas. Quando eu escrevo, eu adoro explorar a técnica de mudar de perspectiva, porque ela abre tantas possibilidades para enriquecer a história, e ao alternar entre os pontos de vista de diferentes personagens, eu posso mostrar múltiplos lados de uma mesma situação, o que não só acrescenta profundidade à narrativa, mas também permite que o leitor veja a complexidade das relações e dos eventos. Por exemplo, imagine uma cena crucial vista pelos olhos de um personagem que está perdendo algo de grande valor. A emoção, a descrição do ambiente e até o ritmo da narrativa podem refletir a intensidade desse desespero dele. Agora, se a gente mudar para a perspectiva de um personagem que ganha algo nessa mesma situação, a cena pode ser completamente diferente, talvez até alegre, cheia de energia. E essa alternância ajuda a criar uma mistura rica de emoções e de realidades, permitindo que o leitor experimente a plenitude da vida humana. Além disso, utilizar diferentes perspectivas é uma maneira excepcional de revelar segredos ou de detalhes ocultos que de outra forma poderiam permanecer desconhecidos para o leitor. E isso pode transformar a maneira como o público percebe a trama, adicionando camadas de mistério e de antecipação. Por exemplo, um personagem pode perceber um detalhe em uma sala que outro personagem ignorou. E esse pequeno detalhe pode ser a chave para resolver um grande mistério da história. Então, explorar como os diferentes personagens percebem os mesmos eventos também é fascinante. E cada pessoa vem de um fundo único, né? Vem de um background único, com as suas próprias experiências, preconceitos, e isso afeta como eles interpretam o que acontece ao seu redor. Essa diversidade de percepções pode levar a mal-entendidos, conflitos ou, em alguns casos, até revelações surpreendentes, todos contribuindo para um enredo mais envolvente. E além de enriquecer a trama, mudar de perspectiva também enriquece a compreensão do leitor sobre o mundo da história. Ver o mundo através de diferentes olhos pode fazer com que o leitor desenvolva empatia por personagens que eles poderiam de outra forma não gostar ou entender. E isso torna a experiência de leitura mais imersiva, mais emocionalmente gratificante. Finalmente, ajustar o estilo narrativo para combinar com a voz única de cada personagem é um desafio, mas é extremamente recompensador. Cada personagem tem uma voz distinta, um jeito de falar e pensar que deve ser refletido na escrita. Isso não só autentica a mudança de perspectiva, mas também dá vida aos personagens, tornando eles memoráveis para o leitor. E você, já experimentou trocar a perspectiva na sua história? Como que isso afetou a sua narrativa? Conta para mim a sua experiência nos comentários. E fique atento porque no próximo tópico, na próxima dica, a gente vai explorar ainda mais técnicas para capturar a essência de cada personagem, garantindo que cada voz seja autêntica e impactante. Dica 3: configuração de ambiente detalhada. Quando eu pego uma nova história, uma das primeiras coisas que eu considero é o ambiente em que ela se desenrola. Eu acredito que um cenário bem construído não é apenas, sei lá, cenário. É um personagem vivo, respira, influencia, interage com todos os outros elementos da narrativa. Então, eu começo descrevendo o cenário com uma riqueza de detalhes que visa mais do que apenas pintar um quadro visual. Não descreva algo na sua história como uma foto, uma fotografia parada, né? Toda fotografia é parada, mas como uma fotografia.
Você tem que tentar capturar os cheiros, os sons, a atmosfera. Por exemplo, numa cidade costeira, né? Não basta dizer que o mar está perto. Você descreve o cheiro salgado no ar, o grito das gaivotas, o som das ondas quebrando contra o cais, a brisa que traz consigo um leve sussurro de aventuras passadas. Esses detalhes não só estabelecem a cena, mas também imergem o leitor no mundo que você está criando. Além disso, é crucial mostrar como esse ambiente influencia o comportamento e as escolhas dos personagens. Num cenário urbano, denso, caótico, o personagem pode se tornar ágil, cauteloso, talvez um pouco paranoico, refletindo a constante necessidade de estar alerta, em contraste com um vasto deserto silencioso, onde o personagem pode ser mais dado à introspecção, né, os seus pensamentos e decisões moldados para a imensidão, para o isolamento ao seu redor. Eu também utilizo o ambiente para simbolizar temas ou até estados emocionais dos meus personagens. Então imagine uma velha mansão com as suas janelas quebradas, o jardim tomado pela vegetação reflete a deterioração dos laços familiares ou a memória de melhores tempos. Ou uma estrada longa, deserta, que simboliza a jornada solitária do protagonista em busca de redenção. Esses elementos não apenas enriquecem a narrativa, mas eles também adicionam camadas e significado que podem ressoar com o leitor. Integrar a história do local é um outro elemento chave. Cada cenário tem suas histórias, mitos, personagens que o moldaram. E ao tecer esses elementos na trama principal, você não só dá profundidade ao cenário, mas também o utiliza para reforçar a narrativa, criando uma conexão entre o passado e os eventos atuais da história. Por fim, as mudanças no ambiente ao longo da história podem refletir os desenvolvimentos na trama. Uma cidade que começa vibrante e próspera e aos poucos se torna sombria, desolada, pode espelhar a queda de um personagem principal ou vice-versa. E esse tipo de paralelismo, né, entre o cenário e a história não só reforça o impacto emocional da narrativa, mas também mantém o leitor engajado, observando como que as transformações externas refletem as internas. Ok? Tá gostando desse conteúdo até agora? Então faz um favor a si mesmo, clica no botão de curtir, se inscreve, ativa as notificações, porque toda semana a gente tem conteúdo como esse para você melhorar na escrita. E na próxima dica, a gente vai mergulhar mais fundo aí nas nuances disso que a gente está falando. Ok? Dica número 4. Integração de elementos de gêneros diversos. Quando eu escrevo, uma das minhas estratégias favoritas é misturar elementos de diferentes gêneros para criar uma narrativa que seja única ao mesmo tempo que ela é eclética. Então imagine a emoção de um romance que se desenrola em um mundo de fantasia, mas que também tem um mistério que precisa ser resolvido. Isso não só cativa uma gama mais ampla de leitores, mas também mantém a escrita estimulante e imprevisível. Para começar, eu combino elementos como o suspense, né, e o mistério. E dessa forma, a intimidade de um romance vai sendo combinada com o encanto, por exemplo, de um mundo de fantasia. Isso pode parecer desafiador, né, no começo, mas o segredo está em encontrar um equilíbrio nisso tudo. Por exemplo, enquanto a trama de mistério mantém o leitor adivinhando, os elementos românticos adicionam profundidade aos relacionamentos entre os personagens e a fantasia abre inúmeras possibilidades para onde a história pode ir. O truque é tecer esses elementos de uma forma que cada um contribua para avançar a história sem sobrecarregar os outros. Equilibrar esses elementos é crucial. É como ser um DJ numa festa sabendo exatamente quando aumentar o volume de uma música, quando baixar, para manter, né, aquela energia certa para o pessoal. Por exemplo, você pode deixar um mistério predominar em uma cena de investigação, de descoberta, e usar o romance para aliviar a tensão, ou
aprofundar o envolvimento emocional do leitor com os personagens. A fantasia, por outro lado, pode ser usada para ampliar os limites da trama, introduzir reviravoltas inesperadas que mantêm todo mundo na ponta da cadeira. Subverter as expectativas do leitor é outra técnica poderosa. Então, utilizando convenções de gêneros conhecidas, você pode criar uma antecipação, mas também preparar o palco para surpresas que desafiam o que o leitor espera que aconteça. Por exemplo, se os leitores esperam que o herói salve o dia, naquela típica narrativa de fantasia, você poderia subverter essa expectativa fazendo o herói falhar, ou ainda, de uma forma mais intrigante, revelando que o verdadeiro herói da história era um personagem secundário o tempo todo. Então, explorar diferentes estruturas narrativas que são típicas em diversos gêneros também enriquece a história. Um capítulo pode seguir a tensão crescente e o ritmo rápido de um thriller, enquanto o outro pode desacelerar para desenvolver um romance delicado ou explorar um aspecto fascinante do mundo da fantasia. Isso não só mantém o ritmo da narrativa interessante, variado, mas também permite que o leitor experimente a história de múltiplas maneiras. Finalmente, adaptar o ritmo da narrativa para acomodar, né? A mistura de tensão, romance e aventura é essencial. Isso significa saber quando acelerar a ação e quando permitir momentos de calma para reflexão ou desenvolvimento de personagem. O ritmo não só afeta a maneira como a história é percebida, mas também como os diferentes gêneros interagem entre si para criar uma experiência de leitura coesa. Dica número 5, desenvolvimento de personagens multidimensionais, é claro. Quando você começa a criar um personagem para suas histórias, a primeira coisa é mergulhar na biografia desse personagem. Isso significa ir além do básico, como nome, idade. Se aprofundar em antecedentes, experiências que moldaram as visões de mundo, talvez até os hobbies dele. Não precisa escrever muito, mas ter isso, né, em tópicos pode ajudar muito você. É como conhecer um novo amigo. Quanto mais você sabe sobre ele, mais rica e interessante se torna essa relação. Outro aspecto crucial é definir os arcos de transformação. Cada personagem deve ter uma jornada clara, seja de crescimento ou de regressão ao longo da história. Por exemplo, você pode ter um personagem que começa a história com medo de enfrentar seus problemas, mas aprende gradualmente a ser mais corajoso. Ou talvez alguém que, sob pressão, vai revelando seus aspectos mais sombrios. E esses arcos não apenas adicionam profundidade ao personagem, mas também servem para conduzir a trama e manter o leitor engajado, querendo saber o que vai acontecer a seguir. Conflitos internos são a alma de qualquer personagem tridimensional. Eles são as lutas internas que o personagem enfrenta, que muitas vezes são intensas e dramáticas, né? São mais até do que qualquer desafio externo. Como o personagem lida com a culpa de um erro do passado? Ele teme o fracasso ao ponto de não tentar algo que realmente deseja? Esses conflitos internos são fundamentais porque criam uma camada relacionável com o leitor. Afinal, todos nós temos as nossas lutas internas. E ver isso nos personagens faz com que eles se tornem mais reais e mais próximos de nós. Integrar falhas e virtudes é outra chave, para poder construir personagens com os quais, né, os leitores possam se identificar. Ninguém é perfeito, e personagens que são demasiadamente, assim, muito idealizados, podem parecer falsos, inacessíveis. Por isso eu gosto de dar aos meus personagens uma mistura de qualidades e defeitos. Talvez um personagem seja mais generoso, mas também muito teimoso. O outro seja brilhante no seu trabalho, mas incapaz de manter relações pessoais. Esses traços ajudam a formar uma imagem completa e complexa dos seus personagens. Por fim, as interações com outros personagens são essenciais para revelar diferentes facetas da personalidade de cada um. Como eles reagem sob estresse em uma discussão? Eles são líderes ou são seguidores num grupo? Observar um personagem em diferentes tipos de relacionamento, seja com amigos, familiares ou rivais,
mostra diversas camadas das suas personalidades. Isso não apenas enriquece o personagem, mas também a própria história, criando uma rede de relações que é fundamental para qualquer boa narrativa. E você? Como você desenvolve os personagens das suas histórias? Que técnicas ou processos você utiliza para garantir que eles sejam multidimensionais e envolventes? Conta para mim nos comentários. Chegamos ao fim da nossa jornada por hoje, explorando dicas infalíveis aí para transformar uma ideia simples em uma trama complexa. A gente discutiu sobre como desenvolver personagens multidimensionais, explorar temas profundos, mudar perspectivas, detalhar ambientes e integrar elementos de diversos gêneros. Cada uma dessas dicas é essencial para enriquecer as suas histórias, tornando elas mais envolventes e mais profundas, garantindo que seus leitores permaneçam interessados e imersos do começo ao fim. Mas não pense que a aventura termina aqui. No próximo vídeo a gente vai explorar uma estratégia que sempre funciona, como usar o feedback para melhorar a sua escrita. E vamos aprender como absorver e aplicar críticas construtivas, ajustar a sua narrativa com base em opiniões externas e usar esse processo para refinar o seu trabalho. Então prepare-se para entender como transformar o feedback em uma ferramenta poderosa para elevar a sua habilidade de contar histórias a outro nível. Se você não quer perder essas dicas, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações, e assim você vai estar sempre atualizada com as melhores técnicas e estratégias para aprimorar a sua escrita e engajar os seus leitores. E lembre-se que esse vídeo é apenas um aquecimento da Rota do Escritor, a nossa série especial de 3 lives que vai te guiar desde a concepção da ideia até a publicação do seu livro. E para garantir o seu lugar nesse evento imperdível e totalmente gratuito, é só clicar no link da descrição e se inscrever agora. Então, nos vemos no próximo vídeo, onde a gente vai continuar a desbravar o universo da escrita e da publicação. Até lá!